Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Pela primeira vez, o valor alcançado pelas exportações do agronegócio mineiro ultrapassou o setor da mineração e agora passa a ocupar o primeiro lugar no ranking dos setores que mais exportam em Minas Gerais. Entre janeiro e novembro de 2024, as vendas externas do agro superaram em 3% o valor alcançado pela mineração. Na comparação com o mesmo período de 2023, o setor registrou aumento de 19% na receita e 9% no volume, com 16 milhões de toneladas. Os dados acumulados de janeiro a novembro apontam que as vendas externas do setor agropecuário somaram 15,7 bilhões de dólares, representando 40,7% de toda a pauta mineira comercializada. Já a mineração respondeu por 37,7% das exportações totais, com 14,5 bilhões de dólares no mesmo período. Segundo a Secretaria de Estado de Agricultura, mesmo sem contabilizar o mês de dezembro, a cifra alcançada já superou o último recorde anual, que tinha sido registrado no ano de 2022, quando a receita alcançou 15 bilhões e 300 milhões de dólares. Este bom resultado era uma questão só de tempo, já que o agro mineiro vem realmente investindo firme em capacitação, produção sustentável e inovação. O café, produtos do complexo sucroalcooleiro e a carne bovina seguem sendo os principais destaques da pauta exportadora do estado. Porém, outros produtos vêm ganhando destaque, como queijos, iogurtes, leite condensado e batatas preparadas. Ao todo, 169 países importaram os produtos agropecuários mineiros. A China lidera a lista, seguida pelos Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. Carro-chefe das exportações, o café, alcançou 7 bilhões e 100 milhões de dólares, 44,6% a mais na comparação com o ano anterior. Já o setor das carnes contabilizou 1 bilhão e 400 milhões de dólares e 414 mil toneladas, representando 9% das vendas para o exterior. A carne bovina segue como carro-chefe do grupo, com receita de 1 bilhão de dólares e 240 mil toneladas. As exportações do complexo soja, que inclui grãos, farelo e óleo de soja, somaram 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Apesar da cifra, houve redução de 8,4% devido à queda nas importações da China e Tailândia, principais compradores. E as vendas do complexo sucroalcooleiro totalizaram 2 bilhões e 300 milhões de dólares e 4 milhões e 700 mil toneladas, representando acréscimos de 23,7% e 23,2%, respectivamente. Esses números consolidam o Estado como uma potência na produção de alimentos, contribuindo fortemente para o protagonismo do Brasil frente ao resto do mundo. Não tenho dúvidas que em 2025 a combinação da nossa evolução no campo com a valorização dos nossos produtos no estrangeiro vai aumentar ainda mais essa vantagem. Um criador de gado Guzerá, em Zacarias, no interior de São Paulo, passou a investir na raça há 4 anos. O foco do pecuarista é a produção de leite, mas ele também comercializa embriões. Na propriedade que fica em Zacarias, no noroeste paulista, a cena é rústica. Animais da raça Guzerá, conhecidos pelo temperamento doce e tranquilo, se alimentando no coxo. O criador André, um dos poucos na região a investir na raça, se destaca pela dedicação ao manejo manual. O criador começou com um rebanho de vacas matrizes puras de origem e touros holandeses, utilizados para a monta natural. Nós começamos no ano de 2019, pré-pandemia. Nós adquirimos um lote de 22 embriões, que desses embriões nós obtivemos 4 produtos. E esses produtos nasceram, começaram a produzir. Hoje são animais de destaque de genética dos melhores touros, das melhores vacas dos sumários. Estão numa central em Minas fazendo doação, produzindo embriões para multiplicar a genética deles, que é superior. A propriedade produz leite do tipo A2A2, conhecido por ser mais digestível e ideal para a produção artesanal de queijos e doces. Inclusive, os produtores estão em fase de teste dos produtos. Uma das vacas mais produtivas, carinhosamente chamada de Amorosa, é ordenhada manualmente e consegue produzir 8 quilos de leite a pasto.
No total, a fazenda alcança uma produção de 35 litros diários, com foco na expansão para atender a demanda por matéria-prima de qualidade. Aqui no sítio, o foco não é apenas a produção de leite, mas a criação de animais guzerá de excelência, com temperamento equilibrado e alta qualidade genética. A propriedade tem 20 fêmeas puro de origem, um touro reprodutor e já comercializa embriões. Atualmente, a propriedade tem 8 vacas prenhas e 2 bezerros recém-nascidos, fruto do lote de 22 embriões implantados, dos quais 4 animais vingaram. Entre eles, 2 bezerras serão receptadoras. Uma possui sangue guzerá com holandês e outra é da raça Gir. No futuro próximo, a ideia é instalar um sistema de ordenha mecanizada e obter os registros municipal e estadual da produção. O criador também planeja participar de exposições, levando seus animais para mostrar a força da raça guzerá. Vamos produzir esses animais, todos POs. Vamos produzir também agora em 2025 animais meio sangue de FIV, fertilização in vitro a partir de embriões. E 2026 a gente vai começar a participar das exposições regionais, né? Fernandópolis, Araçatuba, São José do Rio Preto. Em 2026 pretendemos trazer as nossas doadoras, a elite que nós temos, nossa cabeceira, e vamos começar a participar de torneios leiteiros na região. E talvez, se Deus abençoar, aí a gente vai para a Expo Zebu também. A raça é uma das mais antigas entre os zebus, com um histórico de destaque na produção de leite e carne. Apoiado pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o pecuarista está transformando a sua propriedade em um modelo de sustentabilidade e eficiência através da união entre tradição e inovação. É um gado que bebe pouca água, um gado de uma rusticidade, ele come pouco e transforma isso em leite e carne, porque ele é uma raça de dupla aptidão. E então ele se adaptou muito bem aqui no Brasil, porque nós temos clima extremos, né? Só que aqui chove mais do que na Índia. A produção e o consumo de ovos devem aumentar em 2025. Os preços têm tendência de queda. A oferta da proteína deve continuar crescendo em 2025. As projeções indicam alta na produção e no consumo. A disponibilidade interna da proteína vai ser um dos principais fatores que influenciarão os preços ao longo do ano. Caso o setor continue expandindo os plantéis, além da capacidade de consumo do mercado doméstico, os valores podem seguir a tendência de queda observada em 2024. Estimativas do CPEA apontam uma produção de quase 4 bilhões de dúzias em 2025, um aumento de 3,4% em relação ao período anterior. A Associação Brasileira de Proteína Animal projeta um consumo de 265 ovos por habitante neste ano e espera também um aumento de 10% nas exportações em 2025 em comparação às expectativas para 2024, chegando a 22 mil toneladas. Em relação aos custos de produção, a tendência é que a maior oferta interna de milho e do farelo de soja ajude a conter o aumento dos gastos dos avicultores em 2025. Os avanços na pecuária brasileira aumentam a produtividade no campo sem a necessidade de abrir novas áreas de pastagem. Além do melhoramento genético dos animais, uma das técnicas usadas na fazenda é a integração do gado com a lavoura e a floresta. Há mais de 20 anos, Marise assumiu a fazenda da família. Ela trabalhava como dentista, mas depois que o marido morreu, se tornou a dona desta propriedade em Ipameri, a 200 quilômetros de Goiânia. Estava numa situação muito precária, estava infestada de cupins e estava era prejuízo. Para tocar os negócios no campo, Marise pediu ajuda para a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Foi quando ela conheceu a integração lavoura, pecuária, floresta. Do alto é possível ver perfeitamente como esse sistema funciona. Aqui nós temos o pasto para o gado, o eucalipto para a produção de madeira e a lavoura de soja logo ali. Esse modelo une sistemas produtivos que normalmente não dividem o mesmo espaço em uma fazenda.
Mas se eles forem aplicados com as técnicas corretas, aumentam a produtividade de forma sustentável. Você não vai desmatar nenhum palmo, não precisa mais desmatar. Então você rotaciona grãos, você rotaciona o capim, você rotaciona o gado, você tem as árvores, tudo na mesma área. Esta área de pastagem, por exemplo, foi dividida no formato de uma grande pizza. Em vez de estar espalhado em toda a fazenda, o gado fica em alguns pedaços por dias, até poder passar para as fatias seguintes. Quando os animais se deslocam, o capim tem mais de um mês para crescer nos pedaços de terra vazios, até que o ciclo recomece. Por isso, não há necessidade de abrir novas pastagens. Se a gente comparar os últimos 40 anos, a gente teve uma redução de 15% das áreas de pastagem no país, o que resulta o quê? Numa melhor produtividade, ou seja, o produtor está conseguindo produzir mais dentro de uma mesma área e com isso ele precisa ter a recuperação daquele solo. Atualmente, 830 bois vivem nessa área, na fazenda da Marise, 10 vezes mais do que no sistema tradicional. A gente concentra os animais em uma área menor, a gente consegue até o manejo, fica até mais fácil. Aqui, nesse pedaço de terra, foi plantado milho. Como a gente pode ver, no meio da lavoura também tem capim, mas não se trata de erva daninha. Depois que esse milho for colhido, toda essa área vai virar uma grande pastagem e servir de alimento para o gado na época mais crítica do ano na pecuária, o período de seca. Os animais, ao invés de perder peso, não conseguem ganhar peso no período da seca. O melhoramento genético dos animais também aumenta a produção pecuária. A genética de hoje, ela disponibiliza animais com um desempenho muito superior a 30 anos atrás. A gente hoje busca também as questões na genética de qualidade de carne, maciez. Então nós conseguimos produzir mais quilos de carne por hectare do que produzíamos há décadas atrás. O adubo deixado pelo gado ajuda a fertilizar a terra. Vai servir como adubo para a lavoura que vem em sequência. Então você consegue ter um aproveitamento do ciclo maior e diminuir assim a dependência externa de adubos. Por isso que a gente fala que é sustentabilidade, porque você consegue aproveitar o ganho de um para outra cultura. Nesse sistema integrado, a floresta tem um papel importante. As plantas capturam o carbono produzido pelo gado e neutralizam a emissão de gases que agravam o aquecimento global. No caso da floresta, vai ter essa captação no nível muito maior, né? Tem raízes profundas também, uma planta como o eucalipto, e o carbono ainda fica sequestrado na madeira, né? Ele não retorna para a atmosfera, né? Desde o momento que você tem o capim crescendo, que aquele animal vai ingerir, você tem o capim sequestrando carbono também. Então o Brasil é o único país do mundo que tem um plano operativo para a agricultura, né, para ver a melhor forma e a melhor técnica de se fazer a agricultura de baixo carbono dentro de todas as cadeias produtivas do Brasil. O preço do café continua em patamares muito elevados no Brasil e no exterior. E quando o grão é de maior qualidade, especial? Os produtores brasileiros que investem em cafés diferenciados cada vez mais conquistam o mercado internacional. E quem chega para dar um panorama desse setor que demanda muito trabalho no campo para conquistar clientes porteira fora é a Carmen Lúcia Chaves de Brito, a Ucha, que é presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Ucha, bom dia, seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, minha querida. Que alegria a gente estar acordando aqui para falar de cafés especiais brasileiros, conquistando cada vez mais o mundo aí fora e as pessoas cada vez mais também desejando consumir esses produtos que cafeicultoras e cafeicultores brasileiros têm feito com tanto carinho, com tanto cuidado e tanta dedicação. Pois é. Bom dia, meus amores. Bom dia mais uma vez. E olha, são muitos cuidados. E que muitas vezes o consumidor não faz ideia, né, de como que é lá a lida no campo. Então, para todo mundo ficar por dentro, o que faz o grão ser considerado um café especial? Meu amor, a gente tem uma hora, né, para estar falando sobre isso. Porque, assim, Kelly, olha, o que faz de fato
um grão se tornar especial lá na xícara do consumidor, eu poderia te dizer que o primeiro passo é o produtor ou a produtora realmente estarem completamente focados em agregar de fato valor a esse produto que eles estão cuidando dele lá na sua fazenda, né? Então, quando esse coração está vibrando para fazer isso, para muita agregação de valor, cuidar, zelar desses grãos para que realmente eles consigam se revelar na xícara com tudo aquilo que eles carregam em termos de genética, de território, de local de plantio, de centenas, às vezes, de pessoas envolvidas com aqueles processamentos. Quando esse produtor ou essa produtora estão totalmente focados, a gente começa onde, Kelly? Pensando em qual sementinha colocar na terra para que a gente zele dela. E aí que a gente vai pensar, talvez, no primeiro pilar mesmo da qualidade, que é você pensar qual cultivar, qual variedade de café você deseja colocar no chão, cuidar dele, porque cada um desses materiais, eles vão te entregar perfis sensoriais lá na xícara muito diferenciados. Então, começa por aí. A cafeicultora ou o cafeicultor entender muito bem o que cada genética tem para te entregar, o que você gostaria que os consumidores encontrassem nos cafés que você está produzindo dentro da sua fazenda, e aí você começar essa linda jornada de produção de cafés especiais. Acho que para começar seria por aí, meu anjo. Puxa, e eu tive a oportunidade de ver como esse nosso produto é valorizado no mercado internacional, né? Na Gulf Food, em Dubai, por exemplo, os cafés especiais brasileiros chamavam muita atenção. Os mercados são exigentes, né? E o Brasil atende, assim, com uma grande excelência. É exatamente isso. E uma coisa assim, encantadora, e tá muito. Eu sou muito feliz por estar vivendo a cafeicultura nesse momento em que nós estamos vivendo. Nesse momento em que, de fato, o Brasil assume uma posição importantíssima também no segmento de cafés especiais. Porque, como o maior produtor, maior exportador, o Brasil já tem aí uma força muito grande, uma maturidade muito grande em termos de café de maneira geral. E os cafés especiais começam, obviamente, há menos tempo, né? Mas já se vão aí a BSCA mesmo, né? Associação Brasileira de Cafés Especiais, a gente já comemora aí mais de 30 anos dessa associação, que vem promovendo, divulgando e fazer de fato os cafés especiais do Brasil aparecer mundo afora. Então, nesse tempo para cá, tem sido muito bonito acompanhar como o mundo vem mudando essa imagem de Brasil no universo de café. Porque o mundo sempre enxergava Brasil como um grande entregador de café, de commodities e tudo mais, realmente abastecendo muito o mercado mundial, mas o mundo começa a olhar para o Brasil com um produto de maior agregação de valor, cafés muito diferenciados, cafés de fato muito únicos, muito especiais, a partir de um momento aí em que realmente os produtores começam a fazer bastante diferenciação dentro das suas propriedades, e a BSA fazendo esse trabalho lindo aí de promoção e divulgação desses cafés. Então, a gente realmente tem assistido, ano após ano, um mundo que cada vez mais deseja e conhece muito bem hoje o potencial do Brasil para a entrega, para abastecimento dos consumidores aí que demandam por cafés cada vez mais especiais. E o Brasil realmente ele supre muito essa demanda, porque o Brasil ele vem crescendo muito na produção de cafés especiais, os produtores, os cafeicultores e cafeicultoras já entenderam que existe um segmento importante desse mercado, e muitos deles que entendem que tem esse perfil,
né? Porque eu acho que a gente tem que ter um pouco desse perfil de querer realmente agregar muito valor a esse produto para que a gente entre nesse segmento. O produtor, entendendo, começou realmente a ver uma virada de chave aí na produção. E Brasil, como sempre, né, ele vem entregando ao mundo um volume com uma consistência impressionante de cafés especiais. E isso tem feito com que cada vez mais o Brasil, sim, comece a ser visto e desejado como o maior produtor também de cafés de muito valor agregado, cafés muito únicos, muito raros, muito especiais. Puxa, quando o cafeicultor desperta, então, né, para o café especial, certamente tem alguns protocolos ali que tem que ser adotados, né? E a associação, ela dá um suporte. Sim, amor, exatamente. Quando nós falamos em cafés especiais, a gente tem também todo um critério técnico, né? Existe, sim, toda uma metodologia que foi construída a muitas mãos, há mais de 30 anos atrás, por especialistas de vários países, inclusive muitos brasileiros, que é quando, de fato, a BSA começa a nascer, né? Quando o mundo, então, começa a pensar em como construir uma metodologia de avaliação dos cafés especiais. Então, tem uma métrica, tem critério, é um critério internacional que faz parte de um protocolo incrível, muito bem construído, muito desenhado e que até agora, nesse momento, esses especialistas já vêm repensando e revendo essa maneira de avaliar esses cafés, uma vez que, mesmo essa metodologia, ela já teve bastante avanço aí e a gente deverá também modificar esse protocolo agora para os próximos anos. Então, tem sim todo um critério, uma métrica, os profissionais eles precisam ser capacitados e formados para serem os chamados Q Graders, que são realmente esses provadores de café aptos, né, habilitados a criteriosamente decidirem ali se esses cafés pertencem ou não ao universo dos cafés especiais. E aí que começa a acontecer essas notas aos cafés. Assim como a gente sempre viu no mundo, por exemplo, dos vinhos, né? Aqueles vinhos que pontuam pontuações elevadas e tudo mais, que são considerados os grandes vinhos. Os cafés vêm mais ou menos nessa pegada, dentro de uma metodologia específica para os cafés especiais, que também esses cafés ganham aí suas notas de 80 pontos e acima, que são, então, tecnicamente considerados os cafés especiais. Ou seja, é bastante trabalho, né? Tudo com muita técnica. Agora, Ucha, quem investiu hoje com o dólar em alta, já com clientes abertos, né? Pode respirar um pouco mais aliviado de tanto investimento, né? Porque hoje exportar tem sido muito importante, inclusive para gerar emprego e renda aqui para a gente no Brasil. Agora, recentemente, né, inclusive os cafés especiais brasileiros foram um destaque. Na Coreia do Sul, por exemplo, a gente pode abrir novos mercados, em Taiwan. Gostaria que você comentasse sobre isso com a gente, por favor. Sim, sem dúvida. A gente vem acompanhando que, ano após ano, muitos países que até... Porque, veja bem, nós temos mercados que já são muito maduros em termos de consumo de cafés especiais. E vamos colocar aí todo um continente europeu, que, na verdade, é onde praticamente começa toda essa difusão, toda essa promoção dos cafés especiais. Então, temos ali uma Europa muito madura. Temos um Estados Unidos também, que já demandam por cafés especiais de Brasil e de todo o mundo por muitos anos, também um mercado já bem estabelecido, muito maduro. Na Ásia nós temos Japão, que também há muitos e muitos anos consome grandes cafés, principalmente os cafés brasileiros. O mercado japonês é um mercado que sempre valorizou substancialmente o mercado de cafés especiais brasileiros, é um dos grandes compradores, um dos grandes parceiros dos cafés especiais do Brasil. E a gente vem assistindo aí nos anos vindouros também uma chegada de novos países, de novos continentes também buscando e desejando cada vez mais se adentrar pelo universo dos cafés especiais.
A Ásia, outros países asiáticos, tem sim, são esses países mais emergentes, né? No caso da Coreia, que você citou, Coreia do Sul, a Coreia do Sul, há alguns bons anos aí, de 10 anos, talvez até no máximo 15 anos para cá, cresceu muito o mercado de cafés especiais na Coreia. Eles realmente têm amadurecido muito, é um país que tem realmente importado muito café especial do Brasil. Hoje você chega em Seul, por exemplo, a capital da Coreia, você fica completamente impressionado de ver como existem cafeterias naquela cidade. É uma coisa, você chega na Main Street deles de Seul, eu acho que em cada quarteirão você vai ter de 12 a 14, 15 cafeterias por quarteirão. É uma coisa que chega a chamar a atenção e realmente hoje você vê muitos profissionais da Coreia do Sul, nós temos grandes campeões mundiais dentro do universo de barismo, por exemplo, coreanos conquistando muito esses espaços. Então eles de fato têm investido e de fato se voltaram para os cafés especiais. E Brasil, cada vez mais, tem sido um grande abastecedor do mercado para cafés especiais na Coreia e eles demandando cada vez mais coreanos entendendo a importância do Brasil para esse segmento de cafés especiais. Não só Coreia, né? Hoje a gente tem aí um mundo árabe também como países emergentes, chegando com muita força, com muita potência. Temos visto um crescimento bastante exponencial para cafés especiais na Arábia Saudita, enfim, todo ali o mundo árabe, na verdade. E não tem como também a gente não dizer que uma China, né, pensando Ásia, uma China que vem chegando, aumentando de forma bastante importante o seu consumo de café. E quando nós pensamos China, pela sua grande população, qualquer pequeno percentual de aumento de consumo na China é muito significativo para quem exporta café. E eles também estão num crescimento muito importante de consumo de cafés especiais. Também são países que precisamos ficar de olho e tantos outros que cada vez mais buscam por cafés únicos, diferenciados, bastante especiais. E Brasil tem sido, sem sombra de dúvidas, um dos países mais importantes para realmente suprir a demanda dos especiais pelo mundo afora. Para a gente fechar, Ucha, eu gostaria de ressaltar aqui a importância das mulheres no agro, né? Cada vez mais mulheres lideram propriedades e você, reeleita, né, presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, ou seja, é muito bom, né, ver as mulheres realmente assumindo a frente, assumindo os negócios no agro, porque com certeza nós também fazemos a diferença, né? Sim, meu amor. Primeiro, é uma alegria para mim, mais uma vez, né? Vou aí passar mais um ano ali na presidência da BSA, junto com um time maravilhoso de homens incríveis que caminham juntos. A gente tem dado muitas mãos em prol dos nossos cafés especiais do Brasil, um conselho maravilhoso que a gente acaba de renovar também, e um prazer e uma honra para mim dar continuidade a esse trabalho belíssimo que BSA vem fazendo há mais de 30 anos, né? E o que a gente quer é isso, continuar esse grande legado de mostrar ao mundo os cafés raros e incríveis que as cafeicultoras e cafeicultores brasileiros têm produzido para o mundo. E você disse essa questão da mulher, Kelly, assim, para mim é substancialmente importante isso, porque eu cheguei a assumir mesmo um lugar dentro das nossas fazendas, para assumir o comando das fazendas da nossa família, somos um grupo familiar, há 17 anos. E quando eu cheguei, nós ainda tínhamos poucas mulheres no universo da cafeicultura. Então está sendo incrível para mim acompanhar essa chegada exponencial das mulheres. Hoje somos, meu Deus, milhares de mulheres que assumiram a frente das fazendas, que assumiram o comando das suas propriedades, que introduziram processos maravilhosos de gestão, que estão mudando as jornadas, os caminhos do seu negócio dentro da cafeicultura, principalmente no mundo dos cafés especiais. É uma coisa linda da gente assistir. Então, assim, eu fico imensamente feliz de estar fazendo parte desse movimento, de ser uma célulazinha disso, e você não pode imaginar como é
importante para mim estar vivendo esse momento dentro da cafeicultura brasileira, onde a mulher de fato vem, assume e mostra para o mundo a importância de ela estar caminhando ao lado dos grandes homens que construíram a nossa cafeicultura brasileira. Eu acho que está sendo um momento ímpar e gostaria muito que o Brasil enxergasse isso. Porque muitas vezes nós aqui do campo nem sempre somos muito vistos pelo mundo dos grandes centros. Então, que enxerguem isso e que saibam que as mulheres estão, sim, assumindo posições e transformando de uma forma linda o momento da nossa cafeicultura brasileira. Puxa, você fala de um jeito que contagia, né? Dá para sentir o seu amor pelo setor, só pela forma como você se expressa. Muito obrigada, um bom dia para você e até a próxima. Obrigada, meu amor. Beijo muito carinhoso. Outro para você. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!